noite. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de estudo bíblico pela Igreja Evangélica Congregacional em Linhares. É sempre bom lembrar que nós estamos transmitindo os nossos estudos bíblicos através desse canal no YouTube e também pelo nosso Facebook, respeitando assim os critérios estabelecidos pelo município em relação à pandemia do novo coronavírus. Por isso, as nossas programações, algumas programações da igreja estão sendo gravadas. Porém, eu quero dar aqui um roteiro para que você, membro da igreja, você que tem participado das nossas programações, possa saber direitinho os trabalhos da igreja. Por exemplo, todo domingo, a partir das 10 horas da manhã, nós temos um trabalho, estamos transmitindo um trabalho que é exclusivo para o público infantil. O programa é Conectando com Jesus. Então, todo domingo, a partir das 10 horas da manhã, Conectando com Jesus, pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Também, aos domingos, estamos participando da escola dominical, através do aplicativo Google Meet. É muito fácil, é só baixar o aplicativo Google Meet no seu celular, no seu smartphone, no seu computador e você receberá uma mensagem chamando você para participar dessa sala de bate-papo. E aí é muito fácil, você vai estar conosco estudando as revistas da Escola Dominical, tanto aqui como também em nossa congregação. Bem, às segundas-feiras está havendo uma reunião pelo Ministério de Intercessão Clamor no Altar. É um ministério exclusivo, específico para a oração. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, um grupo de irmãs estão se reunindo aqui no templo para oração. Você que faz parte da União Feminina da igreja, você entra e pode entrar em contato com a nossa irmã Dona Jerusa, com a nossa irmã Roseli, e assim você vai estar participando desse trabalho fundamental para a vida espiritual da igreja. Bem, todas as quintas-feiras estamos aqui trazendo um estudo da Palavra de Deus, a Igreja em Movimento, em tempo de isolamento, como pregou muito bem o nosso irmão Leonardo alguns tempos atrás. Por isso, vamos dar continuidade à vida da igreja através desse estudo bíblico nesta noite, mas primeiramente eu queria orar e colocando a minha vida, a sua vida e esse estudo nas mãos do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor? Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite de estudo bíblico, Senhor. Ó Pai, que esse estudo, que a mensagem desse estudo, Pai, possa falar ao coração da Tua igreja. Abençoe cada um, Pai amado, cada família que está nos acompanhando nesta noite. Pai, abençoe a família, abençoe, Pai amado, cada membro congregado, ó Pai, de nossa igreja local. Esteja nos conduzindo, esteja, Senhor amado, sendo glorificado, ó Deus, através desse estudo. Em tudo nós dependemos de Ti, colocamos nossa vida em Tuas mãos, cada ouvinte também nesta hora, e pedimos as Suas misericórdias, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, como nós falamos, estamos passando por um momento de pandemia. Esse assunto já não é de estranheza para ninguém. E muitas perguntas têm sido feitas com respeito à igreja. Algumas perguntas, por exemplo, como se comporta a igreja em tempo de pandemia? Também, outra pergunta muito comum nesses últimos dias é a igreja pós-pandemia. O que vai acontecer com a igreja? Como a igreja vai se comportar depois da pandemia? Bem, são perguntas que não existe uma resposta pronta e nós
pastores preocupados com a saúde espiritual, com o andamento da obra do Senhor, a cada dia vemos a necessidade de trazer uma mensagem bem elaborada, bem bíblica a respeito da igreja, para que nós não venhamos deixar levar por assuntos ou até mesmo por respostas que não sejam bíblicas. Para isso, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e estudar a teologia da igreja. E aqui, como eu coloquei no slide, a matéria que trata teologicamente da igreja significa eclesiologia. É o estudo da doutrina da igreja. Mas a doutrina da igreja é muito ampla, são assuntos variados. Hoje eu quero falar sobre a missão da igreja. Nós precisamos entender que mesmo em meio à pandemia, nós temos que ter consciência que a missão da igreja não parou. A missão da igreja ainda continua. Mas qual é a missão da igreja? Olha só, é uma pergunta que parece muito fácil. Se você perguntar para qualquer crente evangélico de qualquer igreja, faz essa pergunta: qual é a missão da igreja? Bem, a resposta mais fácil, mais simples e, por sua vez, correta que nós receberíamos é que a missão da igreja é evangelizar, ganhar almas para Jesus. Essa é a resposta, eu creio que mais vai se achegar para poder responder a essa pergunta: qual é a missão da igreja? Evangelizar, ganhar almas para Jesus. Porém, de acordo com a teologia bíblica em relação às doutrinas da igreja reveladas nas Escrituras, nós sabemos que não é só evangelizar. A igreja não tem apenas a missão de evangelizar. Existem muitas outras que nós queremos destacar algumas através desse estudo que começa hoje. Olha só, em seu livro Fundamentos da Teologia da Igreja, o pastor, escritor, teólogo Carlos Caldas declara que, olha só, a igreja tem uma única missão, exercida por 7 princípios. Vejam bem que o pastor Carlos Caldas, ele fala que a igreja só tem uma única missão, exercida através de 7 princípios. Esse pastor, ele escreveu esse livro aqui, Fundamentos da Teologia da Igreja, aonde eu tenho esse livro como referência para o estudo de hoje. Então, eu quero que você venha entender comigo a missão da igreja. Nós temos uma única missão, segundo esse pastor, segundo o que relata no livro. Porém, essa missão da igreja, ela é exercida através de 7 princípios. Vamos ver? Olha só. Princípios bíblicos para a missão da igreja. Bem, segundo nós acabamos de ler, a igreja tem uma única missão, exercida através de 7 princípios. Que princípios bíblicos para a missão da igreja são esses? Bem, para que eu possa responder essa pergunta, eu preciso me aprofundar na palavra de Deus, e toda vez que eu faço uma hermenêutica e uma exegese da palavra de Deus, principalmente nas páginas do Novo Testamento, eu encontro 7 palavras, prestem atenção, 7 palavras gregas que vão definir os princípios bíblicos da missão da igreja. Que palavras são essas? Eis aí. A primeira palavra é martiria, a segunda palavra, liturgia,
terceira, poimenia, quarta, diaconia, quinta, koinonia, sexta, didascalia e sétima, querigma. Quando eu estudo princípios bíblicos para a missão da igreja e quando eu me aprofundo na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, eu me deparo com essas 7 palavras. E essas 7 palavras vão definir os princípios bíblicos para a missão. Bem, como são 7, nós queremos, nesta noite, estudar as 3 primeiras palavras, martiria, liturgia e poimenia, que são palavras-chave que determinam os princípios bíblicos para a missão da igreja. Vamos lá então? Primeira palavra, martiria, que vem do grego, que significa testemunho. Veja bem que o primeiro princípio que eu encontro nas páginas do Novo Testamento para a missão da igreja é o nosso testemunho, é o testemunho da igreja. E toda vez que a palavra testemunho aparece na igreja, vem com esta palavra martiria. Olha só, Jesus falou sobre a realidade do testemunho a seus discípulos. Está relatado em Mateus, capítulo 10, verso 18, que diz assim: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja bem que Jesus, ele está falando para os seus discípulos que eles seriam levados diante das autoridades para servir de testemunho de Jesus. A palavra testemunho, muitas vezes, no dia a dia da igreja, vai dizer sobre se você perguntar para algum crente o que significa dar testemunho, a resposta mais simples que nós vamos encontrar é que nós devemos dar testemunho da nossa conversão. E a nossa conversão é um testemunho muito forte, muito produtivo. Porém, a palavra testemunho, que vem da palavra martiria, vai além disso. Jesus estava falando que os discípulos deveriam dar testemunho a respeito da pessoa, vida e obra de Jesus. Quer ver uma coisa? Olha só no Evangelho de João, o verbo martiriem, ou testemunhar, aparece 30 vezes. Veja a importância do testemunho como princípio básico para a nossa missão. João, um desses textos, dos 30, está aí, João capítulo 1, verso 7, que diz assim: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por meio dele. Está falando de João Batista. João Batista veio para testemunhar a respeito de Jesus. Veja que martiria fala do testemunho que a pessoa, que eu e você, como igreja, devemos dar como missão a respeito da pessoa, da vida e da obra e da mensagem de Jesus nos dias de hoje. Outra coisa interessante, nos primeiros séculos de sua trajetória, a igreja sofreu perseguições e martírios. Daí a famosa frase de Tertuliano, um dos pais da igreja, que disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Veja então que martiria vem de mártire, pessoas que se sacrificavam pelo Evangelho, que sacrificavam a sua própria vida a fim de pregar a salvação que só encontramos em Jesus. Veja que esse martiria vai mais do que falar da nossa conversão, falar do que Deus fez na nossa vida, mas martiria vai além, fala do nosso testemunho
a respeito de Jesus. Jesus é o centro do nosso testemunho. O que Jesus fez, o que Jesus é, o que Jesus falou e o que Jesus está realizando e há de realizar. A igreja precisa testemunhar a respeito de Jesus, porque essa é uma missão da igreja. Você, através do seu testemunho, do testemunho de Jesus através de você cumpre a missão da igreja. Testemunhar a respeito da pessoa e obra de Jesus é princípio fundamental no cumprimento da missão por parte da igreja. Um dos textos bem conhecido da igreja, Atos 1:8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vejam que Jesus está dizendo que nós seríamos testemunhas dele. Então, meu amado, como nós podemos cumprir com a nossa missão como igreja nos dias atuais? Testemunhando a respeito de Jesus, testemunhando sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte, ressurreição, sobre o assunto aos céus e sobre a volta de Jesus. Quando você testemunha que Jesus é o Verbo de Deus, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o caminho e verdade à vida, que Jesus, ele veio para buscar e salvar o perdido, quando você fala para as pessoas que Jesus é o único caminho e verdade à vida, você está dando testemunho a respeito de Jesus e você está cumprindo com a sua missão como igreja nesse mundo nos dias atuais. Você testemunha de Jesus? Você se envergonha de Jesus? A palavra de Deus afirma, Jesus fala de forma categórica: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Vejam que se eu e você não testemunharmos a respeito da pessoa de Jesus, nós não estamos cumprindo a nossa missão como igreja aqui na terra. A segunda palavra grega que determina princípios para a missão da igreja é a palavra liturgia, que é uma palavra grega, significa celebração, o culto. Olha que interessante, quando nós cultuamos a Deus, nós também cumprimos a nossa missão como igreja. Vamos ver? Olha só. O culto também faz parte da missão da igreja. O princípio de celebração por parte da igreja está profundamente enraizado no solo da revelação bíblica. O Novo Testamento indica que as primeiras comunidades cristãs viviam de forma intensa a vida litúrgica. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? É que a vida de culto, ou liturgia, ou a nossa celebração a Deus, também é uma forma da igreja cumprir com a sua missão no mundo. E aqui, principalmente no Novo Testamento, apesar de que em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber o sentido da adoração através do povo de Israel e também da igreja aqui no Novo Testamento. Esses cristãos agora, eles viviam no Novo Testamento, uma vida intensa sobre a sua vida litúrgica, a sua vida de celebração. Olha só, primeiro, no templo, Lucas capítulo 24, do versículo 51 ao 53, diz assim, leia comigo: aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Presta atenção agora. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Lucas 24,
do 51 ao 53. Vejam que depois que Jesus foi assunto aos céus, depois da sua ressurreição, os discípulos, eles voltaram para Jerusalém, até porque Jesus falou não se ausentar de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Essa foi a ordem de Jesus. E eles voltaram para Jerusalém com júbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus. Era costume dos discípulos irem ao templo e glorificar a Deus, uma maneira de cumprir com a missão dada por Jesus. Em Atos capítulo 2, verso 46, a Bíblia fala assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Aqui já é a igreja pós-Pentecostes. A igreja criada, recém-criada no Pentecostes, eles também iam para o templo para adorar. Meu amado, como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você sai da sua casa e vem ao templo para adorar ao Senhor, para poder expressar sua gratidão de louvor, para expressar o seu sacrifício em ações de graças por tudo que Jesus é e tem sido na minha vida e na sua vida, toda vez que nós estamos reunidos como igreja, cultuando ao Senhor, nós cumprimos com a nossa missão como igreja. É bem verdade que nesse período de pandemia nós estamos um pouco restringidos, de poder vir ao templo, apesar que nós estamos cultuando, ainda que com poucas pessoas, todos os domingos, mas a nossa vida de culto, de celebração, é uma maneira, é um princípio bíblico de nós cumprirmos com a nossa missão como igreja. Mas também aqueles irmãos, eles também celebravam, não somente no templo, mas também em suas casas. Atos capítulo 5, verso 42 diz assim: e todos os dias no templo, e olha só, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Era a mensagem central daqueles primeiros cristãos, e eles não faziam isso somente no templo, eles também faziam isso nos seus lares, nas casas. Vejam bem, irmãos, quando nós celebramos, cultuamos a Deus em nossos lares, seja por louvor, seja por orações, seja por pregação, por ensino, nós expressamos a nossa missão, nós cumprimos com a nossa missão na terra. Outro texto também, Romanos capítulo 16, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Agora olha só, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Havia uma igreja que se reunia na casa desses irmãos, Priscila e Áquila. Vejam bem, irmãos, que era uma maneira de cumprir com a missão naquela época, e hoje também nós celebrarmos a Deus em nossos lares. Quem sabe, já foi muito falado aqui em outras mensagens, quem sabe esse período de pandemia é uma grande oportunidade para mim e para você, nós começarmos a ter a experiência de cultuar a Deus nos nossos lares. Infelizmente, nós ficamos até um pouco viciados no templo, ficamos até um pouco dependentes do templo. A pandemia chegou e para muitas pessoas o culto acabou, a celebração acabou, a missão acabou. Não, meus amados, nós precisamos continuar com a nossa missão, e você tem um local especial para cumprir com a sua missão: a sua casa, o seu lar. A vida de culto da igreja, olha só, não é o local que determina o princípio da liturgia. Nós sabemos disso. Vejam bem, João capítulo 4, verso 20 e 21, diz assim, vamos ver esse texto, olha só: nossos pais adoravam neste monte,
Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vejam bem que Jesus está dialogando com uma mulher, a mulher samaritana. Para ela, segundo a tradição, segundo a cultura que ela recebeu dos seus pais e da sua região, o verdadeiro lugar para adorar era lá, no Monte Gerizim. Só que para os judeus o lugar certo para adorar era em Jerusalém. Mas Jesus chega para aquela mulher e fala assim: olha, nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém é o lugar certo para adorar. Qual é o lugar certo para adorar? Qual é o lugar certo para testemunhar? Qual é o lugar certo para que eu possa celebrar e assim cumprir com a minha missão? Assim diz a palavra de Deus em João capítulo 4, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 23. Bem, o que nós podemos entender aqui? Pode ser que muitas pessoas estão no templo, estão aqui presentes no templo, mas não estão adorando. Também há aqueles que falam assim: eu vou ficar na minha casa, eu vou ficar aqui até porque não tem lugar certo para adorar. Pode ser que não. Pode ser que a sua adoração e a sua motivação para ficar em casa não seja um ato para adoração. A verdade é que tanto no templo quanto na sua casa, a motivação correta é a adoração que Deus recebe, ela tem que ser em espírito e em verdade. Quando a minha liturgia, quando a minha celebração, quando a minha vida de culto for em espírito e em verdade, eu estou cumprindo com a missão, da minha missão como igreja. É importante lembrar de uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás de um certo pastor que disse assim: quando não há culto na vida, não há vida no culto. Então, é importante para mim e para você entendermos que quando eu sou um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, e quando eu estou no templo, quando eu estou na casa, quando eu estou na lagoa, quando eu estou de passeio, quando eu estou no trabalho, quando eu estou com meus amigos, quando eu estou com meus parentes, meu amado, quando nesses lugares eu expresso a minha adoração naquilo que eu falo, daquilo que eu visto, naquilo que eu brinco, naquilo que eu acesso, naquilo que eu vejo, naquilo que eu tenho como prioridade para a minha vida. Toda vez que eu encaro todas essas coisas, mas como um culto a Deus, eu estou cumprindo com a minha missão como igreja no mundo. Através da liturgia, a igreja revela sua identidade, cumpre sua missão e manifesta o poder da salvação em Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 15, verso 4 diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Porque eu tenho que cumprir a minha missão adorando, celebrando, cultuando ao Senhor, porque a minha celebração, o meu culto é uma celebração pelo que Jesus fez, faz e há de fazer. Eu glorifico ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Infelizmente, existe um pensamento de barganha em meio a essa atmosfera de culto,
Porque muitas vezes nós adoramos ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. Nós devemos adorar o Senhor por aquilo que Ele é. A Bíblia, meus irmãos, é o nosso manual, e aqui está dizendo que nós devemos celebrar a Deus pelos seus atos de justiça e que se fizeram manifestos. Jesus se fez pecador por nós. Jesus, pelo seu sangue, nos purificou dos nossos pecados. Jesus, na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas transgressões e as nossas enfermidades. Em Cristo Jesus, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Em Cristo Jesus, agora nós somos igreja, povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Esses atos de justiça, a Bíblia fala que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Isso significa que Deus olha para nós e nos isenta de qualquer culpabilidade pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. E é por isso que eu devo celebrar. E quando eu celebro os feitos, os atos de justiça de Jesus, eu estou cumprindo com a minha missão como igreja. Amém? Bem, a terceira e por hoje última palavra das 7, palavra que revela os princípios para o cumprimento da missão da igreja é a palavra poimenia, a palavra grega que significa que vem da palavra poimei, pastor. Bem, o que a palavra poimei, que significa pastor, tem a ver com a missão da igreja? Vamos lá. Olha só, ação pastoral do corpo de Cristo. Quando a palavra grega poimenia é revelada na Bíblia, significa a ação pastoral do corpo de Cristo. Nesse aspecto, os membros desse corpo, que tem a Cristo como cabeça, cada servo assume com alegria as devidas responsabilidades a ele confiada, de acordo com os seus dons e as necessidades de sua comunidade. Veja bem, a vida comunitária da igreja revela ou é manifestada através dos dons, e no exercício dos dons no meio dessa comunidade, isso vai trazer um sentimento de pertencer, um sentimento de conforto, um sentimento de graça, um sentimento de amor entre os irmãos. O que isso vai gerar? Olha só, Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como? Instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja bem que a palavra poimeia é a ação pastoral da igreja. Isso não quer dizer, a ideia básica é que a igreja deve ser uma comunidade de acolhida e de cuidado mútuo. Veja bem, irmãos, existe a figura do pastor, um ministério levantado no meio da igreja. Há quem diga que o pastor é uma ovelha levantada no meio das ovelhas para cuidar de ovelhas. O ministério pastoral é específico, é um chamado. Deus pode chamar a quem Ele quer. Agora, irmãos, nós como igreja, como comunidade, devemos cuidar um dos outros, devemos nos importar um com o outro. Como a Bíblia fala, aconselhai-vos e instruí-vos. Veja que a instrução, o ensino, a edificação para a igreja não depende só do pastor. É na ação ministerial que Deus separou de cada um. Isso significa que
se o irmão não cumprir com o ministério dele, eu não estou sendo edificado. Se eu não cumprir com o meu ministério pastoral, a igreja não é edificada. Cada um tem que cumprir com o seu ministério para que o corpo seja edificado e assim nós possamos proclamar e cumprir com a missão da igreja. Olha só, a missão da igreja, à luz do ensino bíblico, consiste na edificação de uns para com os outros. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Quando você cumpre com o seu ministério que Deus separou para você, você está cumprindo com a missão como igreja. Agora, se você está escondendo o seu ministério, se você está entristecendo o Espírito Santo, não exercendo o chamado que Deus falou para você, você não está cumprindo com a sua missão como igreja. Para cumprir com a nossa missão, nós temos que exercer o ministério pelo qual o Senhor nos separou para a edificação da igreja. Gálatas capítulo 6, verso 2. Olha só: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Outro texto, 1 de Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Vejam bem que o dom que o Senhor, que o Espírito Santo concedeu a cada um no corpo de Cristo, não é para vanglória, não é para criar panelinha na igreja, não é para criar divisão na igreja, não é para servir de trampolim, de status para ninguém. O dom que o Senhor repartiu, que o Espírito Santo repartiu, como Ele quis, da maneira com que Ele quis, a quem Ele quis, serve para edificar os outros, serve para edificar o corpo de Cristo. Olha só, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Meu irmão, eu como pastor, eu tenho que cumprir cabalmente o meu ministério. Se você, Deus tem levantado você com oração, faz um favor, ligue para a irmã Jerusa, ligue para a irmã Roseli. Toda segunda-feira estão se reunindo no ministério de intercessão, clamor no altar. Venha participar, mesmo que ficando aqui nos bancos, bem afastado, todo mundo com máscara, usando álcool em gel, todo o protocolo exigido. Você tem que cumprir seu ministério. Se você ficar na sua casa e você não puder estar aqui para se reunir, se seu ministério, seu chamado é oração, você não está cumprindo com a missão como igreja. Se o seu ministério é louvor, se Deus tem levantado você para a adoração através da música, conduzindo a igreja com cânticos espirituais, venha no ensaio de sábado a partir das 16, 17 horas, ligue para o líder, o Jax, ligue para um irmão, venha participar. Se Deus tem levantado você como levita, como um cantor, como uma cantora, meu irmão, pastor, eu tenho vergonha, pastor, a minha voz não é afinada, pelo menos você vem, para que você possa participar do ensaio, para que você possa já estar se enturmando com o ministério de louvor. Se o seu chamado é ensino, meu irmão, se Deus tem levantado você para você estudar a Bíblia, para que você possa ensinar, tem escola dominical, tem discipulado, olha, meu irmão, quantos ministérios na igreja, olha, ministério de contribuição. As pessoas acham que eu já dizimo. Meu amado, há pessoas que Deus levantou na igreja para contribuir. Se essa é o chamado que se Deus tem dado graça e bênção para você, seja abençoador, abençoe a igreja. Se Deus tem levantado você para que você seja uma pessoa pacificadora, ou se você seja uma pessoa que tem um ministério de consolação, olha, você possa ligar para mim. Existem pessoas, famílias estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma orientação, estão precisando de um ouvido, de um ombro para poder conversar, para poder orar. Sabe, meus amados, quando eu e você exercemos um ministério pelo qual o Senhor nos tem levantado, assim nós cumprimos com a obra, cumprimos com a missão da igreja. Olha só, compreender
o princípio da ação pastoral da igreja contribuirá para diminuir conflitos desnecessários e inúteis que perturbam a vida de tantas igrejas pelo Brasil. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Sabe, quando cada um de nós tem cumprido cabalmente com o chamado que o Senhor tem concedido a cada um de nós, muitos problemas vão ser resolvidos, muitos conflitos não vão acontecer. Sabe por quê? Cada um está fazendo aquilo que Deus separou para fazer no corpo. Meu amado, através dos dons espirituais, nós podemos entender que a igreja é uma unidade dentro da diversidade. Há diversidade de operações, há diversidade de realizações, há diversidade de ministérios, há diversidade de dons, mas, meu amado, tudo isso é para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para cumprir a nossa missão. Com isso, meu amado, eu termino esse estudo dizendo para você o que você tem feito para cumprir a missão da igreja nesses dias. Que esse estudo possa ter avivado em você, despertado em você sentimentos para que você possa, junto comigo, junto com a igreja, nós possamos cumprir a nossa missão na terra nesses dias difíceis. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.